Som? Ok. É com muita alegria que nesta manhã nós damos o bom dia em nome do Senhor Jesus. E é sempre uma alegria a gente parar um tempo e poder estar refletindo sobre a palavra de Deus. E nós temos o costume aqui, de no primeiro dia, domingo do mês, a gente fazer uma festa, representado por esses emblemas. E nós queremos, durante esse tempo de reflexão, que você entenda por que nós comemoramos isto. A palavra de Deus fala que é uma recordação, é anunciar a morte do Senhor. E a gente quer gastar um tempo aqui fazendo essa reflexão. Por que fazemos isso? Aqueles que já têm o entendimento cristão, já têm Jesus como Salvador, entendem o que nós vamos fazer. Mas pode existir nessa manhã pessoas que não entendem bem. E eu creio que a palavra de Deus vai vir ao seu coração. E também pode ser uma manhã de você entender e chamar Jesus para você, fazendo toda a diferença. Por que a gente reflete? A reflexão é um momento que você para, você ouve, você analisa, você faz ponderação, e a reflexão te leva a melhorar os seus valores. Nós somos regidos por valores, né? Toda decisão, toda ação que nós tomamos, a gente tem valores. E a reflexão, principalmente no âmbito espiritual, é muito mais importante. E eu queria que nesta manhã a gente tivesse nos deixando leve, suave, o coração aberto para a voz do Espírito. Porque o nosso Deus é poderoso, Ele é vivo e Ele age. Eu queria começar fazendo uma pergunta que no transcorrer da mensagem, da reflexão, você vai poder ir respondendo e talvez no final você vai dar uma resposta ainda melhor. Ou você vai levar essa pergunta para você durante a semana, o mês, não sei quanto tempo, e você vai estar buscando a resposta para essa pergunta. Qual é a pergunta? Qual é o maior valor da sua vida? O que você tem hoje como ser humano existencial, que vai ter um ponto final aqui nesse mundo, qual é o seu maior valor? É aquilo que de fato você aposta, você vive. Quando você decide, esse valor está presente. Será que é bens materiais? Será que é bens não material? Tá? Nesta manhã a gente vai poder desenvolver alguns pensamentos que vai te ajudar a responder para você qual é o seu maior valor. Atrás de que você está correndo? Você está apostando a sua vida. Lembrando que o ser humano, ele é finito aqui neste mundo. Então essa pergunta às vezes incomoda muito. E nós temos a palavra do nosso Deus inspirada, que nós vamos compartilhar nessa manhã, para que Ele, o Deus do poder, de toda a honra, toda a glória, o poder é dEle, possa ajudar você a responder também essa pergunta, que é uma pergunta que muitas pessoas se sentem incomodadas. Por quê? Porque o nosso tema é exatamente isso que incomoda o ser humano: comunhão e relacionamentos. E a gente vai poder verificar alguns pontos, o que é comunhão, o que é relacionamento, com quem que você está tratando, qual é a razão maior de sua vida. Esse é um tema muito intrigante e talvez teríamos que ter mais tempo para desenvolvê-lo, mas em meia hora a gente vai poder dar aí algumas informações que vai nos levar a essa reflexão. Essa frase vai nos ajudar no transcorrer da mensagem, da reflexão. Eu creio que mais no final dela, ela vai fazer mais sentido. Mas a gente vai perseguir o que está escrito aí. Comunhão. A comunhão com Deus só é possível quando removemos os nossos bloqueios e atendemos às suas exigências de Deus. A gente vai poder caminhar nessa reflexão. Eu fiz rapidamente essas três colocações. Dá para ficar muito tempo falando, mas eu queria rapidamente diferenciar esses três pontos. Comunicação humana é o processo que envolve troca de informação. Pode ser falado, pode ser gesticulado ou usado a língua, como eu estou usando o português aqui para comunicar. É o fato de você pegar uma ideia que você tem e jogar para outra pessoa. Isso muito rapidamente, isso é comunicação. Relacionamento é a forma como as pessoas se tratam. E nesse tratamento eu uso a comunicação.
Eu posso ter um relacionamento com uma pessoa, uso a comunicação, é como eu trato essa pessoa. Já a comunhão, da palavra que vem do grego koinonia, já é algo diferente porque dá uma ideia de coisas em comum. Dentro da comunhão há um grupo de interesse sobre algo. É um grupo afim. Isso é a ideia que traz a ideia de comunhão, tão falada, tão propagada e tão necessária para o ser humano. E dentro da comunhão, ela é diferenciada do relacionamento e da comunicação, porque na comunhão existe um compartilhamento. Dentro desse grupo afim, de interesses comuns, de propósito comum, existe aí algo em comum, comum, que faz com que esse grupo afim possa se articular. E é interessante observar que só relacionamento não é comunhão. Eu posso ter um relacionamento técnico com alguém, trocar uma informação, fazer uma comunicação e não estou tendo comunhão com ela. É interessante diferenciar porque comunhão é mais abrangente. Só que dentro da comunhão eu tenho relacionamentos. Só relacionamento não é comunhão. Pode ser uma informação técnica, uma reunião. Você está cedendo informação, recebendo informação, é um relacionamento frio, técnico. A ideia de comunhão é mais grupo, é mais compartilhamento, é mais envolvente. E eu uso o relacionamento como veículo de trânsito dentro desse grupo de comunhão. É interessante observar que na comunhão, um grupo afim, existe harmonia. Harmonia de sentimento. O grupo afim, ele se afina em sentimento. Ele tem um motivo de realização dentro desse grupo, uma koinonia, uma comunhão, um compartilhar. Existe uma harmonia de opinião. Isso diferencia bastante a comunhão do relacionamento e sua comunicação. Por isso essa introdução para chamar a atenção da importância que tem a comunhão. Então, só lembrando, só relacionamento não é comunhão. Eu já tenho algum tempo de igreja, passei por vários lugares, e a gente presencia fatos, até na família, que pessoas que chegam no culto, na hora que começa, quase terminando, ele já vai embora. Então a gente ficava questionando, isso é muito pouco. Mantinha-se mais o relacionamento, oi, boa noite, tudo bem? É apenas um relacionamento. E o nosso Deus, como a gente vai ver daqui a pouco, a necessidade do homem, Ele nos chama sempre para a comunhão. E a ceia do Senhor, representada pelos emblemas, é exatamente isso, comunhão. Não é apenas relacionamento, uma religiosidade, que você persegue com algum código de conduta, você faz, vai, tem relacionamento frio, não tem envolvimento. Isso é apenas relacionamento. E é interessante observar que na comunhão precisa haver envolvimento. E atrás do envolvimento existe o comprometimento. Não dá para estar na koinonia cristã, no grupo cristão, na comunhão cristã, indiferente do que acontece. O que é forte, então, na comunhão é o envolvimento, o relacionamento. Isso já mexe bastante com a gente. Naquela pergunta que a gente começou, qual é o nosso valor? Só relacionamento? Hoje tivemos um momento lá embaixo maravilhoso, fechamento, um café ministerial, onde eu estava pedindo a Deus a direção e pessoas se levantaram e elas disseram, olha, eu tenho envolvido pouco na comunhão. E eu fiquei maravilhado quando elas disseram, eu estou perdendo. E essa irmã está conosco aqui, não vou citar o nome. Isso é lindo, maravilhoso, quando a pessoa chega à conclusão que ela está perdendo, principalmente por não participar da comunhão, ou se participa de maneira tão restrita, parece que está com medo. Comunhão é envolvimento, ainda mais no âmbito da ceia do Senhor. Se você não se envolve com Cristo, você não se envolve com o irmão, porque a palavra de Deus que você não pode amar o Cristo que não vê, se você não ama o irmão que está próximo de você. Percebe aí um amarrar? Eu queria mostrar rapidamente, o homem é um ser relacional. A comunhão faz parte da gente. Pelo menos duas propostas, né? Por criação e por necessidade de condução. Por que por criação? Nós conhecemos a história da criação do homem. O próprio Deus veio e fez Adão.
Eva não existia. O que o Senhor falou? Quem conhece o texto, né? O Senhor acompanhou Adão um certo tempo, devia ficar no paraíso, andando para lá para cá, e Deus percebeu que não era bom que o homem estivesse só. O que estava faltando? Comunhão. Já de criação, o que Deus fez? Tomou da costela de Adão e transformou numa bela mulher. É uma auxiliadora idônea. O que significa? Que completa o homem. Mulher não é escrava. Foi tirada do lado para ser amada. E Adão teve agora com quem falar, com quem compartilhar, se relacionar. Então, irmãos, eu poderia ficar um bom tempo falando disso. O homem é um ser relacional por criação. Adão sentiu a necessidade e Deus supriu essa necessidade. Com o quê? Com uma companheira, com alguém que pudesse ter comunhão com ele. E depois fala que na viração do dia, eles pecaram, aí quando o Senhor estava chegando, eles se esconderam. Então havia comunhão também com Deus. Deus chamou por eles. Adão e Eva se comunicavam, tinham comunhão e também com o próprio Deus. Isso por necessidade. Então, na criação do homem, esse ingrediente faz parte do projeto. A gente precisa de comunhão. E é fácil perceber no segundo ponto que a necessidade caminha com a gente. As pessoas mais idosas, eu tenho um sogro que já está com 98 anos, a esposa faleceu. O que mais pega ele? Falta de bater papo, conversar, comunhão, relacionamento. Ele lê a Bíblia o dia inteiro. Você chega lá e abre a palavra, ele quer compartilhar. Ele está sedento, ele está só. Por quê? O homem é um ser relacional. É a necessidade que Deus colocou nele. E nós temos isso. E se não for assim, a gente não vinha comungar com o Senhor Jesus aqui hoje. Para quem já chegou a Cristo Jesus, sente isso. É diferente da religiosidade, que você vai lá picar o ponto, cumprir um ritual, dar uma oferta, né? É diferente, aqui é uma espontaneidade. Há um compromisso bom, de paz, de alegria. Então o homem é um ser relacional. A gente precisa de comunhão. E aí vem a nossa frase: a comunhão com Deus só é possível quando removemos os nossos bloqueios e atendemos às suas exigências. Depois de falar do homem relacional, eu também gostaria de falar de um homem que é natural e espiritual. E eu gostaria de fazer uma distinção muito rápida, usando alguns textos da Palavra de Deus, para que a gente percebesse a comunhão natural. Todas as pessoas precisam ter comunhão. Se ele conhece Cristo como Salvador ou não, ele precisa, é uma coisa nata. Mas agora aqui eu queria fazer uma diferenciação. Existe uma comunhão natural das pessoas, mesmo que se tenha Cristo ou não, naturalmente elas se comunicam, se relacionam, têm envolvimento com algum grupo de interesse. E existe uma comunhão espiritual, que justifica nós estarmos nessa manhã, porque nós saímos da condição de homem natural e viemos para a condição espiritual. Um pouquinho sobre o homem natural. São textos que você já conhece, e a gente vai usá-los para realçar. Se você tem sua Bíblia, pode acompanhar, se também não tem, pode olhar aqui na tela. 1 Coríntios 2,14, super conhecido. Ele fala exatamente essa palavra: o homem natural é o homem que não conhece Deus, ele não aceita as coisas do Espírito. Por quê? Eles são loucura. E ele não consegue entender, porque não tem discernimento espiritual, não tem um agente Espírito Santo habitando dentro dele. Ele vê tudo, olha tudo, lê a Bíblia, acha eticamente perfeito, mas não faz sentido. Ele é um homem natural. Ele não enxerga Deus. Esse outro também, rapidamente, são versículos de suporte, não é o texto básico. Ele fala: Deus deu vida, estando-vos mortos nos vossos delitos e pecado. São textos que você conhece, que mostram que o homem natural não entende de Deus. E essa palavra morto, estando morto, na condição de morto, ele chama. O morto não reage, não faz nada. É a graça que te alcança. Esse versículo é maravilhoso. Nós não temos mérito algum, não é obras. Na condição de morto, a graça te alcançou. Eu estava perdido nos delitos, nos quais andaste outrora. Como que eu andava, um homem natural, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, Satanás, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência.
entre os quais todos nós andamos outrora, seguindo o quê? As inclinações da nossa carne. O que a gente fazia? A vontade dos pensamentos que vinha na cabeça. O que o homem por aí sem Cristo faz? A molecada que fala, deu na telha, ele faz. Não tem regra, é um homem natural. Não existe Deus agindo nele. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O que acontece com o homem natural? Sou eu e o meu outro semelhante. Existe comunicação aí? Existe relacionamento e comunhão? Existe. Porque na condição de criação, Deus fez o homem assim. Ele precisa ter comunhão. Só que ele não tem Deus. Ele é um homem natural, a palavra de Deus fala. Fala que ele não entende de Deus, ele não tem discernimento, ele está morto. Ele caminha conforme o mundo manda. A moda dita regras. É interessante observar isso, porque daqui a pouco a gente vai ver o homem espiritual, a diferenciação entre nós. Então o homem natural é eu, o outro, e o que vier, que for legal, eu estou fazendo. Porque ele está morto, não tem entendimento de Deus, não tem discernimento. E quando ele pega a palavra, não tem discernimento. A comunhão com Deus só é possível quando removemos os nossos bloqueios e atendemos às suas exigências. Está aí a nossa frase. E agora vamos falar um pouquinho do espiritual. Textos também muito conhecidos, lindos. 2 Coríntios 5,17 fala, se é uma condição. Se alguém está em Cristo, o que é? Uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. Esse versículo mostra que nós temos que estar em Cristo. Por isso esse homem, a partir do momento que ele está em Cristo, ele é agora um homem espiritual. Ele sai da condição de natural, como é gerado, tão lindo, tão novo, tão maravilhoso, mas está lá a semente de Adão, dizendo ao Senhor que todos pecaram. E precisa sair da condição de homem natural, morto, sem entendimento, e vir para Cristo. E pelo poder de Deus, você é transformado numa nova criação. Você é religado em Deus. Agora, o que acontece? Você começa a ter um relacionamento com Deus. Também o Efésios 2:13 nos ajuda a ampliar essa ideia. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, foste aproximado pelo sangue de Cristo. Quem transforma o homem natural em espiritual? Jesus Cristo. E glória a Deus para aqueles que já têm esse encontro com Jesus. Se alguém está em Cristo, passou por esse novo nascimento, você é habitado pelo Espírito de Deus. Agora o Espírito de Deus vai fazer com que você tenha. Esse gráfico é diferente do outro. O outro era eu e o outro semelhante. E agora o que aconteceu nesse gráfico? Existe agora a comunhão ampliada. Essa é a comunhão espiritual. Eu me comunico com Deus, eu tenho comunhão com Ele, com o meu próximo, o próximo comigo, o próximo com Deus. Lembra que a comunhão é um grupo de afins, de interesses comuns? É o que o homem espiritual tem. E isso, na realidade, para mim, que eu entendo, quando alguém chega a esse entendimento, é um milagre que acontece. O poder de Deus entrar na vida da pessoa, no espírito dele, e infundir essa nova criação. Então nós vimos um homem natural e um homem espiritual. A comunhão com Deus só é possível quando removemos os nossos bloqueios e atendemos às suas exigências. Esse é o momento de participar da mesa do Senhor. Eu não tenho slide aqui, mas eu gostaria que quem tem sua Bíblia pudesse abrir em 1 Coríntios 1:9. Você vai ver uma coisa aí fantástica. Talvez você tenha passado rapidamente no texto e não tenha percebido. 1 Coríntios 1:9. Usem os tablets aí, os celulares. O que diz aí na sua palavra? Começa, fiel é Deus. Não é isso que está escrito aí? Começa usando a fidelidade de Deus como uma afirmação maravilhosa, que talvez você não tenha ponderado naquela pergunta inicial: qual é o seu maior valor?
Eu acho que quando você começar a pegar essa pergunta e comparada com esse versículo tão pequeno, de uma infusão tão grande, eu acredito que a sua vida espiritual, se já é boa, vai ficar melhor. Eu creio que se a sua participação na comunhão do sangue de Cristo já é boa, vai ficar melhor. E eu lembro do testemunho hoje de manhã, a irmã falando, eu perdi quase 10 anos. Não perdeu a salvação, perdeu o gozo, a alegria. Por quê? Qual é o seu maior valor? E a palavra diz o seguinte: aonde está o seu valor, está o seu? É onde você aposta. E o que diz esse versículo? Fiel é Deus, pelo qual o quê? Pela sua própria fidelidade, vocês foram chamados. Qual é o chamado que tem aqui? Para a comunhão com quem? Com seu Filho Jesus Cristo. Por que você está aqui e entende de Deus? Porque o Senhor te chamou. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não existe obras que te levam. Se você aposta nas obras, está perdendo tempo. É a graça, é a misericórdia. É quando não temos moeda de troca, ele fala, você é meu. Fiel, ele está tomando a palavra fiel para enfatizar isso aqui. Deus é fiel, não é palavra de homem. O que o inimigo faz nas nossas vidas? Gera dúvida, insegurança. Mas eu preciso lembrar de um texto como esse. Eu preciso escrever, deixar na minha mesa de trabalho, na minha geladeira. Eu preciso olhar todo dia que eu fui chamado. Eu vou fazer uma citação aqui, não sei se eu vou ser feliz, eu não sou muito feliz nos exemplos, mas eu espero que seja. Ele é hipotético. Você imagina que o ano que vem, em fevereiro do ano que vem, o grupo G7 vai se reunir. Sabe quem é? Estados Unidos, Barack Obama, Merkel. E eles resolveram, não sei porquê, me convidaram. Eu, Newton, vou participar dessa reunião. O que é que acontece comigo? Que honra! Eu vou contar para todo mundo, eu vou entrar aqui na borda. Você viu o Newton? Ele vai participar do G7. Todo mundo, mas o Newton, né? O Newton, eu vou participar. Eu fui chamado, eu recebi um convite, né? Participar da mesa. O que acontece comigo? Eu sou enobrecido, eu fico orgulhoso, eu vou ficar famoso, talvez arrumar uma entrevista, um emprego, porque eu fui chamado. E quem te chamou, meu querido, para estar aqui de manhã hoje? Não foi o G7, nem me interessa ir lá se vocês me chamassem. Simplesmente foi Deus que te chamou. Esse é um convite para participar da mesa, porque Ele te chamou. E nós já vimos sobre a palavra comunhão, o que é? Um grupo afim, que há harmonia de pensamento, de realização, que há relacionamentos. Dá para ficar indiferente? Às vezes a frieza do nosso coração é porque, é como a nossa frase diz, existem alguns bloqueios que vai minando essa comunhão. Quando entendermos o chamado de Deus para a comunhão com seu Filho, o nosso comprometimento, nosso envolvimento, a nossa comunhão com Cristo vai ser o maior valor. Agora, de fato, de verdade, qual tem sido a sua busca incessante? Você tem apostado cada dia mais? Seja sincero com você mesmo, nem sempre é esse chamado. E eu vibrei quando aquela irmã, eu não sei nem o nome dela, vou perguntar. Eu perdi tempo da minha vida, 10 anos, e outros falaram parecido. Porque ficou num relacionamento. Oi, boa noite, tudo bem? Parece uma vitrine. Cristo não quer isso. Quando isso foi instituído, essa cerimonial, eles estavam no divã, sentados, estavam comendo, comunhão, harmonia, batendo papo, pegou um símbolo comum e estabeleceu aquilo. Por que é estabelecido sempre que fizer isso? Porque a gente esquece. Você imagina se não tivesse a recomendação do Senhor. Uma igreja faz, a outra não, cada 10 anos. Já está fora de moda. Ele falou, não, fazer isso em memória de mim. Eu sou obrigado a recordar. Recordar o quê? Que tem que comer o pão? Não, isso é simbolismo. Recordar que eu sou chamado à comunhão do seu Filho, Cristo Jesus. Quando a gente levar isso, se é sério, levar mais sério, irmãos queridos, a vida cristã vai ter uma outra dinâmica. É como você comer uma comida e você nem mastiga direito, já engole, você não sente o sabor. Você está alimentado, mas não sente o sabor. Agora é diferente, você põe a comida, mastiga, saboreia, sente o tempero, existe um prazer. Isso é comunhão. Estar junto, compartilhar. Vai haver choque de ideias? Claro que sim. Uma vez nosso irmão Luiz deu estudo aqui e falou que na comunhão, quando se aproxima, porque nós somos pessoas diferentes.
Mas é bonito ser diferente, estar junto. Unidade na diversidade é um dos pontos que a Borda defende, os seus valores. Se eu concordo com você que faz tudo o que eu quero, na realidade eu sou um tremendo egoísta, porque faz exatamente o que eu quero, ela é excelente para mim. Mas o maravilhoso, que embora nós não concordamos com muita coisa, estamos unidos em Cristo Jesus. Essa dinâmica precisa ser vivenciada. Por isso que às vezes eu fico só no relacionamento, porque não há compromisso. Aí é fácil. É como faz os namorados hoje, ninguém quer casar. Ninguém quer pôr filho no mundo, sustentar, ficam juntos, quando não dá, sai. Comprometimento é muito difícil. Então, a partir do momento que a gente entende que nós somos chamados, esse versículo para mim é muito interessante. O Senhor nosso Deus, o nosso Criador, lembra lá que criou Adão? Ele nos chamou, foi Ele, para participar da mesa do Senhor Jesus Cristo. É um plano bem bolado. Cristo assumiu a culpa, pagou o preço, Ele morreu por nós. Eu recordo fazendo esse cerimonial, é apenas um cerimonial, mas se eu não tiver mudado por dentro, um homem espiritual, se eu for um homem carnal, não tem sentido. Agora, ok, fui chamado à comunhão, eu acho que tem que ir, e a gente queria colocar pelo menos duas condições. Não é chegar do carro, apiar, sentar, vamos participar. Não, não é assim. Isso é koinonia, é comunhão, é envolvimento. Eu queria lembrar, e sempre lembro da minha vida, que Deus é santo. É o santo mexendo com o homem pecador redimido. Nós somos pecadores redimidos. Eu ainda peco, não sou escravo do pecado, mas é o puro, é o exato, é a perfeição tendo comunhão conosco. E nesses momentos eu posso ter dificuldades. E esse texto que a gente vai ler vai mostrar algumas coisas que eu preciso tomar cuidado, né? Deixar algumas práticas que bloqueiam a comunhão. Ele é santo, não dá para conviver com o pecado, com o homem natural lá fora, e chegar aqui, sentar, tomar. Não existe mágica nos emblemas. Então, existem algumas coisas que podem estar amarrando, né? Existe um texto que fala correr com desembaraço, né? Imagina você com calça jeans, com uma camisa larga, correndo uma corrida, a calça atrapalhando. Então tem que ser, a calça atrapalha, algumas coisas atrapalham a comunhão. Então eu queria mostrar rapidamente duas condições para atender esse chamado. Ele me chamou, mas existem algumas condições. Esse texto de Corinto, muito rapidamente vai ler, a própria leitura já facilita o entendimento. Se você tem Bíblia, pode acompanhar ou olhar na tela. Ele é muito amplo, tem um assunto antes e um assunto depois. Eu peguei um pedaço do texto, o tempo não vai permitir muito. Mas fala assim, e você já vai entendendo, né? Comunhão com Deus Santo, né? E ele fala, não vos ponhais em julgo desigual. Julgo é o que prende, lembra do boi? Um boi preso na outra, na canga? Você fica preso, né? Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. É um homem natural. Está morto, não entende Deus, tem dificuldade. Qual é o que está se pedindo aqui? Não fique grudado nele, não faça o que ele faz, né? Ele começa a fazer algumas comparações que você sabe, né? Porquanto, que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Temos comunhão com Deus Santo. Como é que eu vou, que é justo, que é correto, como é que eu posso manter essa pureza de comunhão com Ele, né? Porquanto, que sociedade pode ver? Às vezes a gente tenta fazer sociedade, né? E ele usa o que você conhece também, olha, ou que comunhão entre luz e trevas. Se a gente apagar aqui essas luzes, as trevas vêm. Acendeu, elas vão embora. Por quê? Não tem acordo, né? E a luz representa um Deus santo, puro. Deus é luz, né? E as trevas é o engano, é o inimigo, é Satanás, a velha natureza movida. E ele fala, que comunhão você pode ter, luz e trevas? São coisas que podem estar te bloqueando, né? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Eu sou servo de Deus, como é que eu posso fazer harmonia com aquilo que não é de Deus? Ou que união entre o crente e o incrédulo? Que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos? O nosso corpo, quando aceitamos Cristo Jesus, lá em Coríntios que nós lemos, se alguém está em Cristo, nova criatura é. O que aconteceu? O Espírito de Deus veio morar em mim. O meu corpo é onde Deus mora, é o santuário, é a presença de um Deus santo em mim. O Espírito Santo fala. Romanos 8 e 16, ele fala que
que o Espírito Santo dá testemunho com o meu espírito, que sou filho. Há uma conversa. No meu relacionamento, na minha comunhão, no meu entendimento, o Espírito fala, é vivo. A palavra fala que nós somos pedras vivas. Tem vida, a presença de Deus. E ele fala, que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos? Isso que a gente leu, e tantas outras coisas, pode ser bloqueio. E ele, em relação a isso que nós lemos, ele pede para você atender às exigências de Deus. Nós somos chamados, mas ele tem algumas condições pela sua santidade, né? No mesmo texto que você tem, no versículo 17, ele dá a sua posição, ele dá o seu conselho, né? Ele fala, retirai-vos do meio deles, dos incrédulos. Ele reitera, separai-vos, né? Não toqueis coisas impuras, e eu receberei. E a gente às vezes tenta, mesmo percebendo alguns bloqueios, a gente tenta um jeitinho brasileiro. Mas com Deus não funciona assim. Então, quando a gente pensa naquela pergunta, qual é o meu maior valor? A gente tem que ser muito sincero com a gente mesmo, identificar. O processo de mudança é, primeiro, a percepção. Você vai identificar. Depois você vai analisar. Com algum valor você vai julgar, é bom ou ruim. E você vai decidir. Esse é um processo de decisão. Então eu creio que começa hoje pela manhã, você já vem fazendo isso há muito tempo, continua fazendo, e vai na caminhada de vida. Lá na oração, na devocional que você tem todo dia, pensa nesses fatos. O novo ano vai chegar, é como Paulo diz em Coríntios, né? Ele corre não sem meta, dando golpes no ar, mas tem uma meta. Pense nisso com carinho. Faça uma medição do grau de comunhão espiritual que você tem na igreja, com as pessoas, em casa, no seu ambiente. Meça, atribua valor e vê onde você está. E busque em Deus ampliar isto. Nós temos nossos líderes aqui que se dedicam em prol do rebanho. Se você tem dificuldade, identificou um bloqueio que está pegando, não sabe como resolver, procure-os. Tem gasto tempo dedicando a tantas séries que passamos, em crise foi a última. Se você não sabe lidar, às vezes você está tão cego, o bloqueio é tão grande que você não consegue andar, pede ajuda para pessoas certas. E aí a nossa frase começa a se desacortinar, né? A comunhão com Deus, porque somos chamados, só é possível quando nós removemos bloqueios e atendemos às suas exigências. Qual é? Retire-o do meio deles. Então a palavra de Deus também fala em Corinto que é necessário a gente pegar tudo isso e fazer um exame, né, lá dentro. Que bom, irmãos, que Deus nos deu a privacidade. Você vai para um canto na seriedade da palavra, porque Deus te chamou, faz um exame, pontua. E eu vou fazer algumas perguntas aqui que eu usei para mim, e muito tempo atrás usei para algumas pessoas, ele pode te ajudar, e tem outras perguntas também. O que pode estar me bloqueando, me dificultando, ou não enxergando a beleza do Senhor? Eu estou frequentando ambientes indevidos? Eu vibrei domingo passado à noite no batismo, quando o irmão Wilson chegou aqui à frente, ele deu testemunho na classe também, ele falou que estava num ambiente muito ruim, que não podia fazer referência, não é isso, Wilson? E na hora que ele estava lá naquele ambiente, a ficha caiu. Falei, não é para mim. Esse ambiente não me pertence. Eu vou para Deus. É o que você pode fazer hoje nessa manhã. Eu vou para Deus. E a palavra fala que a palavra de Deus, o seu poder, está na sua boca. É você confessar o Senhor. É você chamar Ele para você. Crer no seu coração. Se você faz isso, a palavra fala que você é salvo. Você é transformado num novo homem. Um homem espiritual. Que vai poder sentar aqui conosco e participar, porque é o chamado. Deus é fiel e te chamou para participar dessa mesa. Aí essa comunhão tem sentido. Outra pergunta, sou solteiro, quais os valores que eu procuro no meu futuro cônjuge? Só beleza? É uma mulher espiritual? Tem valores espirituais? Porque eu posso casar na ilusão da beleza que passa com o tempo e de repente tem um mico na mão, um problema. Eu tenho convivido com pessoas ditas cristãs que estão hoje com muitos problemas porque era um bloqueio para ele. Com quem namoro? É julgo desigual? Como é o meu namoro? E assim vai muitas perguntas, né? Se sou casado, qual é o meu relacionamento conjugal?
Não dá para tratar a esposa e filho de qualquer jeito, chegar aqui e participar. É uma pureza. Por isso que ele pede, examine-se a si mesmo, é reflexivo. É você examinando a você mesmo. Por quê? Pela pureza do momento. Porque o Espírito, ele é onisciente, ele sabe. E essa presença do Senhor conosco vem na vivência dessa santidade, o zelo da santidade. E outras coisas que eu podia perguntar aqui, a linguagem torpe que eu uso, os comentários na hora que eu estou com os meus amigos, do que eu falo? Eu tenho ouvido cada uma que às vezes é difícil saber. Então, esse é um momento muito importante, que a gente pode estar fazendo essa consulta ao coração, esse exame. E meus irmãos, a coisa mais maravilhosa que existe em Deus é a coisa chamada reconciliação. É a aproximação. O que me deixa muito feliz e livre para estar na presença de Deus e falar que eu sou um pecador, que eu recidi num pecado, Ele me perdoar, é o seu grande amor. O Senhor não desiste da gente. E Satanás diz no seu coração às vezes que ele desistiu. Olha, já é a terceira vez. É maravilhoso porque Deus nos ama. Ele odeia o nosso pecado, mas tem jeito, tem solução. E 1 João 1:9 é maravilhoso. E antes fala, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas 1:9 é maravilhoso. Se nós confessamos o nosso pecado, Ele, Deus, é o mesmo Deus que te chamou. O que acontece? Ele é fiel, Ele é justo, porque Cristo morreu para que esse pecado fosse pago. É justo. E Ele, o que é que faz com você? Te perdoa. E é nesse espírito que eu queria que a gente pudesse vir à frente e você pegar desses emblemas, confiado nesse amor do Senhor. Ele nos quer. Ele quer você junto na comunhão. Essa irmã que falou hoje de manhã foi maravilhoso. Eu perdi um bom tempo. Será que esses bloqueios estão nos atrapalhando? Deixe ele. A palavra fala muito claro, retirai-os do meio dele. Irmãos, faça uma cisão, custe o que custar. O valor eterno é maior, aqui tudo vai passar. A Bíblia fala que a gente é como uma flor, nasce, fica bonita, viçosa, vem o sol, murcha, no meu dia morre e acaba. Essa é a vida do homem. E nós trocamos coisas eternas por coisas tão banais às vezes. E às vezes sem querer, sem desaperceber. Não percamos essa mensagem da ceia. O que nosso Deus quer são atitudes coerentes com a sua santidade. Você faz uma coisa, analisa, é coerente? Ele quer que você se aperfeiçoe na santidade do seu temor. Esse santuário, esse templo, esse lugar que Deus mora em você, é santo, porque o Espírito habita. Isso aqui é templo, é parede, é o lugar que nós vamos nos reunir, mas a igreja somos nós, Cristo em nós. E que isso te dê essa alegria, essa convicção seu, você se apropriar dos emblemas e fazendo essa recordação, porque Ele morreu por você. Por quê? Deus é fiel e Ele te chamou para a comunhão do seu Filho. E eu termino com a pergunta, né? Qual é o seu maior valor? Se não está muito focado, também fora de foco, irmãos, dá para recuperar, reconciliar, voltar, apostar no que é melhor, apostar no que é eterno, desfrutar da paz, da comunhão, e aí a gente vai se apropriar dessa participação com grande gozo, com grande alegria, com sentido, não tristes, como os vencidos. Essa era a mensagem que Deus colocou no meu coração. Tentei outros textos, mas esse ficou predominante. E eu creio que Deus vai te abençoar. Então, enquanto vocês podem vir à frente, tem 2 mesas, atrás mais 2, vamos ouvir um louvor, em seguida nós vamos participar.